redação aqui, né? Eu sou a professora Gabriela Lisboa, de redação aqui do projeto Evolução, e estou aqui para hoje termos uma aula sobre repertório sociocultural. Muitas pessoas têm dificuldade em trazer um repertório para a sua redação, e é por isso que nós vamos ter uma aula hoje que vai ser dividida, né? Não vou ter como falar tudo que eu queria em uma aula só, por isso que vou dividir essa aula. Primeiro eu vou explicar mais ou menos qual a importância do repertório sociocultural, o que é considerado repertório sociocultural. Vou trazer algumas dicas, né, de repertórios que podem ser coringas para a sua redação, envolvendo alguns eixos temáticos. E aí, depois teremos a proposta da nossa redação da semana, tá certo? Se você ainda não curtiu o vídeo, por favor, dá aquele like e segue a gente no nosso Instagram, porque você vai estar atento a todas as novidades. E é importante que você acompanhe a gente para não perder nada, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de repertório sociocultural. Bom, o que é repertório sociocultural? O repertório sociocultural é basicamente a sua bagagem, né? Como é que você vê o mundo? Qual é a sua leitura crítica a partir daquilo que acontece no mundo e como você consegue relacionar ao tema proposto? O repertório sociocultural, ele pode ser relacionado à coletânea dos textos, né, que são os textos de apoio que estão presentes lá na proposta, e também é relacionado a um repertório externo. Esse repertório externo são dados, informações, filmes, etc., séries que não estão nesses textos motivadores, né, na coletânea dos textos. Gabriele, é importante que eu traga uma análise da coletânea de texto? Sim, você deve trazer uma abordagem que esteja nos textos de apoio, porém você não deve copiar de forma alguma e nem deve ficar limitado às ideias que estão ali presentes. Ou seja, você deve sempre trazer um repertório externo, tá certo? Agora, onde é que o repertório pode estar presente? O repertório, ele deve estar presente em todas as partes de sua redação. Por quê? Porque você deve, em todas as partes, mostrar para o corretor, para o leitor de sua redação, que você possui realmente um repertório, uma bagagem diversificada. Ou seja, na sua introdução, você deve apresentar o tema fazendo alusão a algum repertório, né? Isso aí vai depender da proposta, né, do eixo temático, mas não é difícil, certo? No seu desenvolvimento é obrigatório que você traga um repertório externo, né, para alinhar as suas marcas de autoria, certo? Ou seja, você vai defender seu ponto de vista com base em algo trazido de fora, né? Não necessariamente algo que esteja presente nos textos da coletânea. E na sua conclusão, você também deve retomar uma estratégia, né? O que você trouxe na sua introdução como repertório, você deve retomar na sua conclusão, para que também você não traga muito repertório e acabe não desenvolvendo uma relação produtiva com nenhum deles. Tá certo? Então, a minha dica é que você traga um repertório na introdução, que seja retomado na conclusão, e nos dois desenvolvimentos você traga repertórios diferentes. Tá certo? Agora, né, como prometido, eu vou trazer para vocês alguns repertórios que podem ser coringas para alguns eixos temáticos. Tá certo? Lembrando que você deve alinhar, né, esses repertórios a estratégias argumentativas, certo? E você deve alinhar também esses repertórios às suas marcas de autoria. Não adianta você encher o texto de repertório e não desenvolver sua marca de autoria, não desenvolver uma análise sua a respeito daquilo que foi dito, tá certo? Então, sobre o eixo temático voltado para o meio ambiente, eu trouxe Thomas Hobbes, eu trouxe Terra, que é um documentário da Netflix, eu trouxe um cofundador da Greenpeace e eu trouxe Mahatma Gandhi. Esses repertórios, eles podem ser extremamente produtivos dentro da sua redação.
O que eu falei sobre as marcas de autoria, isso tem muito a ver com a produtividade do repertório. Se você trouxer, por exemplo, os 4 repertórios para uma proposta relacionada a temas ambientais, se você não tiver uma análise crítica e fizer uma relação entre a sua argumentação com os repertórios, esses repertórios não serão produtivos. Tá certo? Eu trouxe essas dicas, mas lembre-se que repertório pode ser tudo, né? Na medida em que você faz uma análise crítica a respeito daquilo. Se você traz, por exemplo, Bauman, por exemplo, né? Que muitas pessoas acreditam que é um repertório super chique e elegante. Eu, enquanto corretora, acho batido. Mas, se você traz, por exemplo, Bauman, que as pessoas acham que é, né, maravilhoso, e você não traz uma análise crítica a respeito do que foi trazido, não adianta absolutamente nada. Então é importante que vocês tenham alguns repertórios que possam ser coringa na bagagem de vocês, e esses são alguns que eu trouxe relacionados aos temas ambientais, tá certo? Agora, repertórios para temas que envolvem minorias. Eu trouxe 3, porque são muitos, e eu pretendo fazer uma aula especificamente para cada eixo temático. E temas envolvendo minorias são muitos, por isso que eu não trouxe tantos aqui, porque são muitas as minorias também, e são muitos os repertórios que podem servir para minorias. Eu trouxe Pierre Bourdieu, né, sobre a violência simbólica. Eu trouxe o artigo 5º da Constituição e Hannah Arendt. Então, assim, esses repertórios, eles, como eu já falei, né, podem ser muito produtivos. É importante que vocês acessem o nosso Drive. Eu não vou estar discorrendo sobre cada um desses repertórios, porque lá no nosso Drive vai ter esse material que você pode acessar quando você quiser. Então, você pode dar uma lida, né? Você pode se aprofundar, né, sobre os teóricos, enfim, sobre os artigos que estão aí, para você também não correr o risco de ter uma abordagem superficial sobre esses repertórios, tá certo? E além do mais, como eu já falei, né, eu pretendo ter uma aula específica sobre repertórios. Agora, repertórios para temas educacionais. Merli, uma série da Netflix, ela é extremamente sensacional para você trazer para sua redação. Muitas pessoas acham que filme, que série de Netflix, que documentário no YouTube não são produtivos por não ter uma certa elegância, por serem acessíveis. Mas é importante que você traga repertórios que sejam acessíveis, porque isso demonstra como você é capaz de analisar criticamente, né, de ter um diferencial referente a uma abordagem que todo mundo tem acesso, certo? Escritores da Liberdade, um filme maravilhoso, A Constituição de 1988, Paulo Freire, que é maravilhoso, incrível, perfeito, eu sou suspeita para falar, mas enfim. Agora eu trouxe repertórios para o eixo temático de saúde. São muitos. Para vocês terem noção, trouxe também uma série na Netflix, trouxe álbuns de cantoras, Dua Lipa, Melanie Martinez, enfim, são muitos repertórios que eles podem ser produtivos dentro de um eixo temático, mas eu trouxe para essa aula hoje esses temas especificamente, até porque a nossa proposta tem a ver com esses temas, e você pode não apenas ficar preso a, por exemplo, o eixo temático de saúde que eu trouxe aqui e utilizar só esses repertórios, porque os de minorias, por exemplo, podem, inclusive, se relacionar de maneira muito produtiva com esses repertórios do eixo de saúde. Então, gente, a aula de hoje foi essa, né? Eu vou, como já falei, né, vou fazer uma aula específica sobre análise desses repertórios e como eles podem ser produtivos dentro da redação, mas é importante, né, que vocês já tenham uma aula breve sobre alguns repertórios que podem ser coringas. E para também evidenciar para vocês que as redações elas devem ter repertório, porque senão você sempre vai perder ponto
Depende se for redação do Enem na competência 2, na competência 3. E se for redação para concurso, você sempre vai perder também na questão da argumentação. Tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Né? Não esquece de deixar o seu comentário se você tem alguma dúvida, de fazer a redação proposta. Eu vou deixar a proposta lá no nosso Drive. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.